Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse momento, hoje na companhia do Dr. Albert. Peço que vocês compartilhem a página do Face da Secretaria para nos ajudar aí a divulgar o trabalho. Colossenses, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim: E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E 1 Coríntios 13, do 4 a 7, quem ama é paciente, é bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz coisas erradas, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O relacionamento matrimonial é a forma mais sublime da gente exercitar o amor a Cristo, né? Que é o amor ao próximo. Verdade. É fácil amar as pessoas que estão longe de nós, mas aquelas que estão todo dia conosco, Verdade. nos desafiando diariamente, né? Cada dia um desafio novo, é um pouquinho mais difícil. Sim. E hoje nós estamos com o Dr. Albert, nós vamos trabalhar os alvos do conselheiro no aconselhamento pastoral. Boa tarde, Dr. Isso. Albert, seja bem-vindo. Paz do Senhor, boa tarde, que bom estar contigo e com todos os nossos ouvintes participantes mais uma vez. Verdade. É sempre gracioso estar neste programa, nesta live. Verdade, doutor. Então, o senhor quer nos falar sobre os alvos do conselheiro, doutor Albert? Muito bem, vamos lá então. Há muitos anos atendo casais e tenho aprendido que existem alguns desafios muito grandes. Quero citar dois num primeiro momento, para quem ousa aconselhar casais. O primeiro desafio é deixar claro para o casal, para ambos, que o conselheiro não toma partido, nem dele, nem dela. Ele está aí em favor do casal, em favor das duas pessoas, da relação dos dois, né? Em geral, não adianta dizer, olha, eu não vou tomar partido. Isto vai ser comunicado metacomunicacionalmente. O modo como o conselheiro conduz o processo de aconselhamento vai dizer para este casal se ele está conseguindo ser apartidário ou se ele está defendendo uma outra pessoa. Um exemplo muito simples acontece já no início, nos primeiros minutos de conversa com um casal. Assim que uma das partes começa a falar, o conselheiro precisa prestar atenção para que ele não dê tempo demais a um só falando. Quando o outro começa a falar, precisa dar ao outro o mesmo tanto de tempo. Então, ele conduz isto, de modo que, pela condução, o casal perceba, este conselheiro, ele não vai defender nenhum nem outro, ele vai defender os dois. E o outro desafio, que eu acho que é mais intenso, mais poderoso ainda, é manter a motivação de um casal a continuar as conversas semanalmente, ou de 2 em 2 semanas, para irem se observando e cuidando. Quando um casal está em uma intensidade tão grande de conflitos que chega a procurar seu pastor ou seu conselheiro, eles realmente já estão sofrendo muito, já gastam muita energia nisso. Quando então chegam junto ao conselheiro, eles ficam muito tensos. E garanto para todos, ir ao aconselhamento matrimonial não é gostoso.
Não é gostoso, porque você mexe em feridas. E o conselheiro, ele tende a dar um jeito que o aconselhamento não seja tão pesado. O humor, frequentemente, é um bom recurso, né? Utilizar algumas dinâmicas, que eu vou citar depois, algumas poucas, podem, assim, manter as pessoas disponíveis para continuar o seu trabalho, até que elas achem algumas soluções. Não existe aconselhamento matrimonial, ou dificilmente existe, um aconselhamento que, com uma conversa, resolva tudo e o casal saia cantando hinos de louvor juntos em dueto. Não funciona assim, né? Então, nesse sentido, o conselheiro, ele precisa ter algumas coisas muito claras para ele, né? O casal tem que, aos poucos, ir clarificando os seus alvos, né? O que eles querem ao procurar um conselheiro? Mas o próprio conselheiro, ele tem de ter isso muito claro na sua mente. O que eu quero alcançar neste aconselhamento, como conselheiro? Então, a primeira coisa que normalmente eu me esforço em facilitar é favorecer a expressão de sentimentos. Como eu já disse, não é fácil comparecer ao aconselhamento matrimonial, porque tem sentimentos, ou raiva, ou tristeza, ou desistência. Quando uma pessoa foi traída, a sensação de rejeição, de menosprezo, às vezes de muito ódio. E esses sentimentos, eles fazem com que as pessoas se expressem na altura. Um conselheiro que não está maduro, ele se assusta com a intensidade da fúria ou dos sentimentos negativos. E ele pode querer controlar. Não, calma, não fale isso, né? Não seja tão expressivo. Ele deve ter, no entanto, um objetivo justamente ao contrário. Isso, expresse a sua raiva, expresse a sua tristeza. Mas uma vez expresso a tristeza de um lado, ele favorece ao outro que expresse da mesma forma, né? Tá, mas e quando os dois começam a gritar de tanta raiva e tristeza que tem? É isso aí. O conselheiro tem que ter muito claro o que ele quer. Ele vai se posicionar no seu assento, olhando para um e depois olhando para o outro. Enquanto, né, ele estiver conversando com uma das pessoas, se o outro buzinar no seu ouvido, ele não dá atenção. Ele simplesmente fica focado com quem ele está conversando, mas o outro está falando. Tudo bem, ele vai continuar falando. Ele tem um alvo. Ele quer facilitar que o outro expresse as suas emoções. Quando a pessoa que não respeita o diálogo que o conselheiro tem com alguém, invade, aí o conselheiro pode dizer coisas como: parece que o teu cônjuge está querendo emprestar a voz dele para você. Ou alguém está querendo sequestrar você. Então, o outro fala e com quem eu estou interlogando deixa que seja desviado, né? Eu digo, ele conseguiu sequestrar você, agora você não está conversando comigo, está conversando com ele. Assim, o conselheiro tem de facilitar a expressão dos sentimentos, mas, ao mesmo tempo, ele tem de deixar muito claro: quem conduz esse processo é o conselheiro. E quando ele mesmo não lida bem com as fortes emoções das pessoas, seria bom ele procurar um conselheiro para ele mesmo e tratar-se primeiro, né? Para então ir ao aconselhamento tranquilo, sabendo que, se na frente dele brigam feito gato e cachorro, longe dele brigam feito piores inimigos. Então, não vai acontecer o pior ali, né? Vai acontecer longe dele.
Verdade, verdade. Doutor Um- Albert, essa imparcialidade é primordial, né? Para Ela, mediar, né? O conselheiro é o mediador. ela é essencial, porque quando um dos dois tem a impressão que está sendo colocado em desvantagem, ele não colabora mais com o crescimento da relação. Ele entra em defesa de si mesmo. E quando alguém entra em defesa de si mesmo, ele faz isso com o melhor dos instrumentos. A melhor defesa é sempre o contra-ataque, é sempre o ataque, né? E aí o próprio conselheiro é responsável por isso, em parte, né? Então, por isso, ele tem de cuidar realmente da sua imparcialidade, né? Um outro objetivo que o conselheiro tem de ter em mente quando ajuda casais é que um ajuste demanda tempo. Veja, os problemas que nós temos em casa não são problemas que caíram do céu do dia para a noite e agora nos afligem. Eles Uhum. estão lá, ó, desde que a gente está junto, a gente construiu isso. Então, alguém que está 15 anos junto e comparece ao gabinete do pastor e fala dos seus problemas, quer resolver todos os problemas em uma conversa, em uma sessão. Não vai conseguir. Não vai conseguir. E aí o conselheiro precisa dizer, olha, o que vocês construíram em 15 anos, que tal a gente trabalhar em 1 mês e meio ou em 1 ano e meio? Que pressa vocês têm? Né? Então, Uhum. precisa levá-los a pensar. E todo casal precisa conhecer a si mesmo, cada um a si mesmo, mas também cada um ao outro. Eu chamo isso de altero conhecimento na primeira página de nosso PowerPoint, né? Altero Uhum. do outro. É, muitas pessoas, embora de um mundo com muitas informações, muitos casais não percebem que o homem funciona diferente da mulher. E perceber estes detalhes e levar em conta da paciência às pessoas, de alguma forma, alimenta a criatividade de como interagir. Isso precisa ser passado, tem que ser aprendido. E Uhum. Isso é quando uma coisa não muito recente, né? Essa separação, a mulher funciona de um jeito, o homem de outro. A gente vê até pela própria área da saúde. Não é muito recente que sim, está se tratando pontualmente as coisas, né? sim, sim. Bom, nós temos alguns livros que já nos falavam sobre isto há 20 anos. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Ou homens são ostras e mulheres são pés de cabra. São livros que justamente constroem o conhecimento dessas diferenças, né? E assim, a facilitação para que se aceite, né? Uh, eu, como homem, às vezes converso com outros homens e digo assim: meu Deus, quem conhece as mulheres? O que essas mulheres querem? A gente não sabe. E, bom, eu sei da minha doce Bartira que as mulheres têm conversas similares entre si. Ou Então, tem de ficar claro. E na primeira página ainda, os papéis de cada um. Quem faz o quê? Quem é responsável por o quê? Lá no passado, 50, 60, 100 anos atrás, meus avós, até nossos pais ainda, quem fazia o quê era indubitável. Aquilo era culturalmente prescrito. Mas atualmente, ambos trabalham fora. Ambos têm um monte de outros deveres. Meu Deus, quem faz o quê nesse mundo de coisas por realizar? uhum, Então, facilmente uma pessoa fica sobrecarregada e a outra na folga. Então, estes papéis, eles atualmente não têm prescrição cultural. Então, cada casal tem de desenvolver a discussão em cima disto à parte, consigo uhum, mesmos.
E o conselheiro tem que ter isso na sua cabeça. Eu tenho que ajudar este casal a entender como são os seus papéis, né? Um outro alvo que o conselheiro pastoral tem que ter em mente, e este alvo não deveria estar em sexto lugar, como está aí na nossa tela, ele deveria estar em primeiro lugar, é levar o casal à plena rendição de Jesus Cristo e à sua palavra. É que, na prática, começar a falar para o casal o que a Bíblia diz que cada um deve fazer, em geral encontra ouvidos feridos que não escutam ou ouvidos tampados que não querem saber. Porque de retiros e de pregações já estão cheios e não funcionou, dizem eles, né? Então, em geral, o conselheiro tem de ter essa paciência. Primeiro, ele acolhe o casal, faz o casal se sentir seguro na relação do aconselhamento, e então, quando eles começam a olhar para si mesmos, aí ele pode trazer a palavra de Deus, ou perguntas como vai a oração conjunta de vocês? Ainda vocês falam da fé, leem a palavra? Ainda vocês se perguntam o que Cristo faria no lugar de vocês em algumas situações, né? Então, em sexto lugar, o conselheiro não pode perder isso da sua mente, esse alvo da sua mente. Nós somos muito influenciados pela psicologia de nosso tempo. Mesmo conselheiros pastorais, eles leem muitos livros escritos por psicólogos cristãos, muitas vezes, onde a psicologia tem preponderância. E aí, conselheiros pastorais, muitas vezes, esquecem este fator, de que a rendição a Cristo, ela é essencial. E manter a motivação para continuar nos esforços do aconselhamento é muito importante. Em geral, não adianta dizer, olha, vocês têm que se esforçar. Muitas vezes a gente tem que utilizar dinâmicas para isto, né? Dizer o que fazer é dar conselhos. Se fossem bons, se vendiam. A gente tem que ajudar o casal a achar o que eles podem fazer que lhes ajuda a construir sua relação. E quando isso não funciona bem, se pode utilizar algumas dinâmicas. Eu vou citar algumas que me ajudaram a ajudar algumas vezes. Por exemplo, eu dou ao casal a sugestão de que pensem em 2 surpresas para o seu cônjuge que ele realmente se agradaria. Mas que quem vai aplicar essas 2 surpresas para o outro não diga o que está fazendo. Que deixe o outro adivinhar qual é a surpresa que cada um, na semana, vai presentear ao outro. Isso vira-se um comichãozinho, né? Puxa, o que o outro vai fazer para me agradar? A curiosidade leva... Positiva essa curiosidade. E aí, o foco não são mais os problemas, o foco são as possibilidades. E possibilidades positivas. E se ainda você combina com o teu casal de aconselhandos, que eles não vão contar um para o outro quais são as surpresas, está entrando agora o Face, que legal, já vou abrir aqui para acompanhar. Ótimo. Então, se você pede para eles para não contarem qual é a surpresa, que eles vão fazer isto na sessão de aconselhamento, aí eles têm um motivo para voltar. Né? E assim, o conselheiro tem de ter o alvo de deixar o casal motivado para querer voltar. Muitas vezes eu recebo em meu consultório casais onde uma das pessoas está profundamente magoada, né? E ela desiste de tão ferida que ela está. A outra ainda quer continuar, mas ela está tão ferida que ela não quer mais. Em caso de
traição, de infidelidade conjugal. Isso é frequente, né? Uhum. Então, eu combino com o casal uma semana de privilégios. Que tal, nesta semana, vocês verificarem se é possível cuidar de quem está tão magoado e quem magoou, se é capaz de cuidar. Então, digamos que seja ela, que a pessoa ferida, né? Você pergunta para ela, o que te diria que teu marido quer realmente cuidar de você e não te ferir mais? Ah, se ele fizesse isso ou aquilo. Ela vai dizer o que é. E aí você pergunta para o marido, que outra coisa você acha que você poderia fazer para ela que demonstra para ela que de fato você quer cuidar dela? Assim, ela pediu uma coisa, ele concedeu outra, você faz semana de privilégios para ela. Então, vai acontecer na semana. Os Sim. privilégios serão realizados. E na próxima sessão de aconselhamento pastoral, eles vão contar como foi. Né? E isso motiva a voltar, isso coloca os olhos no que é possível e no que é bom. Realizar. Né? Uhum. Uhum. E a última coisa dessa página, só isso ainda, Graça, é assim. A maioria dos casais quer terminar o aconselhamento matrimonial com uma sessão de preferência. Uhum. E o Resolver. conselheiro tem que resolver, tem que resolver. Né? Uhum. O conselheiro ele tem que ter isso em mente. Não é possível fazer um bonsai torcendo ele de uma vez só. Um bonsai, aquela árvore pequena com formas lindas, né, se constrói em meses e em anos, forçando um pouquinho, sempre mais, até que a árvore se ajuste a um ideal artístico. E é Verdade. assim também com o casamento. E isso, de alguma forma, tendo em mente, o conselheiro vai passar para o casal, né? Uhum. Eu estou procurando aqui a página no Face, mas não estou tendo muita sorte, não. Ainda não consegui abrir. Vamos ver se eu consigo. Eu queria só... Ah, sim, agora já entrou. Já entrou, já consegui. Aí você tem que tirar o volume. Já tirei. Já desliguei, porque senão dá um eco, né? Graça, dá um eco. Dá retorno. Dá retorno. Muito bem. Assim, o conselheiro que trabalha com alvos muito claros, ele já tem uma ideia prévia de como ele poderia, então, entrar em contato com as pessoas, deixá-las à vontade, mas ele também tem em mente quais são as causas mais comuns de problemas conjugais. Ele sabe, por exemplo, que, em geral, casais vão ter dificuldades com a comunicação. Né? É um dos maiores Doutor Albert, desafios. não estou magoada, mas quero uma semana de privilégios. Olha só, amorzinho. Tá Viu? bom. Nos conte como você gostaria de ser privilegiada. Eu te dou esse privilégio. Ah, boquinha, boquinha. É a sua doce partida. É a minha doce martira. Aqui a gente fala que a gente paga. Viu? É isso aí. Ai, ai. Então, eu e a minha doce martira, nós identificamos isso sempre de novo. O maior desafio de nossa convivência é a comunicação. Né? Com certeza, eu tenho a maioria das dificuldades na comunicação. Meus pais não se comunicavam. Eles não se comunicavam claramente com nós, os filhos. Eles não nos ensinaram, porque eles não aprenderam também, a ter uma comunicação clara. Era aos gritos ou era no silêncio, né? Combinava-se as coisas, né? Vai comprar margarina com sal ou sem sal? Claro.
Mas falar de sentimentos, não, né? Então, o conselheiro mantém isso em mente. Enquanto aconselho, ajudo a comunicar-se. Quando um dos cônjuges diz assim, meu filho, e aí conta uma história, eu digo, você esteve casado em outro casamento anterior? Não, não, como assim? É que você disse que o teu filho, você tem um filho com outra pessoa? Não, não, é o nosso. Ah, é o nosso filho. Veja, é uma brincadeira, é humor no aconselhamento, né? No trabalho, e a pessoa aprende a se comunicar, né? Então, ele tem de ter isso em mente. Além disso, o conselheiro tem de ter em mente que nós somos egocêntricos e nós nos defendemos, né? E se eu provocar o outro, eu evoco que o outro se defenda. E como já disse antes, a melhor defesa é o ataque sempre, né? E é claro, ele vai ter, segundo Gary Collins, em mente alguns itens que são recorrentes que ele vai tentar observar e avaliar, mesmo que o casal não traga. Como é que vai a sexualidade? Já falamos dos papéis, a distribuição. Muitas vezes a fé, a religião, a espiritualidade, a manutenção, ele vai avaliar. Ele vai avaliar os valores, né? O marido gasta horrores em computador, no carro, né? Que valores ele tem, né? Quais são necessidades que cada um não supre suficientemente ou não supre do outro, também dinheiro, né? Ele mantém em vista as expressões a que todos os casais são expostos. Os sogros, né? Não tenho preconceito, mas os sogros, os filhos que interferem, os amigos. Cada casal passa por certas crises, né, que são vivências tão drásticas na vida das pessoas que os recursos que se desenvolveu não são suficientes para resolvê-los, né? Então, o conselheiro terá isso em mente como alvo. O que está acontecendo? As exigências profissionais. Tem muitos casais sobrecarregados com as profissões, né? Tem pressão em casa, filhos, dinheiro, tarefas, mas tem muito mais pressão no trabalho do patrão, do gerente. Gente, quando alguém diz que brasileiro é preguiçoso, eu me revolto cada vez que eu ouço isso. Então, o conselheiro mantém isso em vista e ajuda o casal a perceber essas coisas. E tem uma última coisa que eu quero mencionar, que eu tenho aprendido, é que os casais de hoje em dia, muito facilmente, sentem tédio na relação. O tédio, ele se dá por falta de criatividade. E a criatividade é apenas uma das explicações. Eu vou dizer diferente. A falta de criatividade em nossos dias, apenas uma explicação, acontece por excesso de facilidade em ter coisas muito criativas e curiosas pelo virtual, celular e computador. Então, de repente, em casa não tem mais a mesma graça como na tela, né? Então, as pessoas se distanciam. Aqueles casais que não têm mais o que conversar um com o outro, né? Então, são os desafios, são os assuntos que o conselheiro tem que ter em mente. O conselheiro também vai ter em mente quão distante o casal já está entre si. E para isso ele tem em mente o slide seguinte, Graça. O slide seguinte, uma pequena escalada de distanciamento, de separação, né? Todos nós, no começo, temos confusões. Nós iniciamos a relação, não sabemos como as coisas vão ser, né? Mesmo pessoas que se recasam,
que acham que já Acaba, sabem como é, contam acaba, que dá mais confusão do que no primeiro casamento, né? que ainda tem Então, aquela, o parâmetro de comparação, né? isto, exatamente, né? Então, ok, é isso mesmo. Dá confusão. Daí o desânimo se instala, né? O despreparo. Jovens, muitas vezes, não sabem como lidar com as coisas. O segundo passo já é o afastamento e o distanciamento emocional e físico. Uhum. Ainda se diz que se ama, ainda se olha demoradamente nos olhos, o conselheiro tem que ter isso como alvo de observação. Quando os dois na minha frente, na frente do conselheiro, conversam, eles se olham ou eles baixam o olhar, né? Isso indica quanta distância já existe entre eles. Um outro passo é o abandono do outro, que se lasque, que vá sozinho para o trabalho, e assim, não se importando mais nas coisas que precisam. Ah, o lixo tem que ser levado, leva você, né? E aí já começa a ficar hostil, agressivo, e muitas vezes o ódio, ele tem a expressão específica de um rosto endurecido. O conselheiro vai ter isso em mente. Ele não só escuta o que as pessoas dizem, ele escuta com os olhos que as pessoas dizem, né? E então, com jeitinho, ele vai investigar os sentimentos. E é claro que há casais que estão em fase de divórcio, querendo sair, né, achando que vão ter liberdade ou que vão parar de sofrer. E, de fato, mesmo o divórcio ainda mantém tantos laços que pessoas divorciadas nutrem por anos, às vezes, o ódio um contra o outro e não conseguem resolver sua relação, né? Então, o conselheiro vai ter isso em mente. Em que nível de escalada de distanciamento eles estão? Uhum. Complicado, né? Complicado, mas é o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas. Estou Des- tentando ver aqui se tem pessoas participando fora da minha doce Bartira. Acho que não teve ninguém ainda que participou, né? Tem. Tem, é? Aqui tem a professora Ademir Cadini, a Roseli Bife, o Rubem Dário, Sadi Rita, a Edivânia Ah, Matei. A doutora Bartira foi a única que comentou, né? ok, O Márcio ok. de Oliveira, a dona Nádia de Castro, o pastor Paulo César, Sim, sim. o professor Aham. Josué de La Libera, já ouvi Mário Barierski, Uhum. a professora Elizabeth Alasca, tem várias pessoas Que participando legal, que legal. Se nas tiver duas alguma telas. pergunta, alguma contribuição, isso Aí sempre ajuda, né? eu interrompo, aham. Interrompo. Joia. O Bom, pastor Manuel fazia tempo que eu não via ele. Tá aqui, boa tarde, pastor Manuel, seja bem-vindo. oi, que legal. Pastor Então, Manuel, outra é, coisa que o conselheiro mantém em vista são as várias dinâmicas triangulares com as famílias de origem, né? Então, marido, esposa e a esposa que não consegue deixar a sua casa, a sua mãe, por exemplo, né? Ou é, marido, esposa e marido, e o marido não consegue suprir as necessidades financeiras de sua casa e depende do seu pai ou da sua mãe. Isso gera triângulos que facilmente geram tensões de cobrança, de acusações, e o conselheiro vai prestar atenção. Ele tem isto como alvo, identificar os vários triângulos que existem. Às vezes a gente chama esses triângulos de dependência. Dependência emotiva, emocional, dependência financeira, às vezes dependência até de ser cuidado ainda, né? É muito comum, todos sabem disto, mas na hora muitas vezes se esquecem. Eu sei disso porque atendo pessoas e percebo que pessoas bem formadas esquecem disso, é que quando vem o primeiro filho, um dos dois vai se sentir colocado para trás, ou para o lado, né?
E é preciso que haja uma tentativa de equilibrar as relações. É claro que a mãe está super ocupada. Ela precisa, muitas vezes, acordar de 2 em 2 horas. Ela não dorme por meses, né? Então, nesse sentido, o marido precisa entender essa dinâmica e, assim, considerar que não existe um superenvolvimento. Ele não está sendo rejeitado quando o filho nasce, né? Ele está apenas num processo de um ciclo vital em que ele tem de exercitar as suas virtudes de Jó, né? E crescer junto com a sua esposa, apoiando-a através da paternalidade. Né? Um outro item que o conselheiro mantém em vista, que embora o casal com problemas não fale disto, é o ciclo vital da família. O que é esse tal ciclo vital? Ora, nós todos sabemos que tudo começa com o namoro, com o casamento, primeiro tempo sem filhos, às vezes ele é bem curto esse tempo, outras vezes, e em nosso tempo, ele é muito prolongado, às vezes 6, 7, 8 anos, até vir o primeiro filho, às vezes já depois dos 30 anos de idade. Aí o tempo de filhos pequenos que requerem muito cuidado, filhos que vão para a escola, adolescentes, jovens que saem de casa, primeiro se formam, saem de casa, casam também, filhos com netos. Eu estou citando as várias etapas para dizer o seguinte: cada etapa tem uma tarefa a ser realizada. E quando esta tarefa não é adequadamente realizada, ficam coisas para trás que podem faltar mais tarde. Então, um filho que durante a escolarização não teve a presença firme dos pais, afetiva e firme, amorosa e firme ao mesmo tempo, na adolescência pode ter dificuldades. Ou um casal que, durante a primeira infância dos filhos, passou por várias crises, se separando e retornando, e não resolveram bem a sua relação. Quando este filho estiver na adolescência, poderá ser rebelde ou depressivo, não é? Assim, o conselheiro mantém estas etapas em vista, e embora que o casal não fale das tarefas, dos deveres que se tem a realizar, ele vai escutar por entre as linhas e tentar ajudar a perceber o que deixou de ser feito, o que ficou para trás e o que tem que ser recuperado. Então, as funções, os papéis na evolução do ciclo vital da família são muito importantes de ficarem na mente do conselheiro enquanto ele observa os problemas conjugais. Um outro item que é muito importante ele manter em vista é tentar entender o que o problema quer dizer. O problema fala. O problema não é só um problema. Ele tem uma mensagem. Existe um livro venerável, ele é secular, ele é de pesquisa de Clema Danes, que chama assim, O Significado Secreto do Dinheiro. O modo como um casal usa o dinheiro comunica como eles se relacionam, né? Quando então o marido diz, não, se você não, então eu não compro tal coisa, o que é isso? Significa que se manipula, né? Ou quando a esposa gasta demais, podia ser o homem também. Não quero ser parcial aqui, né? Pode ser um, pode ser o outro. Gasta demais. O que significa isto? Frequentemente pode significar carência, pode significar que a relação está muito imatura com a comunicação, pode significar que é preciso convocar um conselheiro de orçamento familiar, né? O orçamento familiar é diferente do que fazer a contabilidade.
contabilidade familiar simplesmente lista as coisas que saíram e vê o que sobra. O orçamento é ver o que se quer fazer, se planeja as finanças, né? Então, o problema, ele vai nos falar algo sobre o casal. Então, o conselheiro presta atenção nisso. Além disso, ele presta muita atenção numa perspectiva sistêmica, quer dizer, que tem a ver com todos os elementos que estão ligados na relação deste casal. Quem mais está próximo desse casal? Ah, tem um amigo dele, que cada quarta-feira e sexta-feira à noite não falha. Os dois têm de sair, ou para jogar futebol, ou para sentar num bar e beber, ou qualquer outra coisa, né? Quem está próximo de quem? E aquilo faz parte da dinâmica do casal. Pode ser a escola, pode ser o trabalho, pode ser a própria igreja. A igreja pode ser tão forte que se torne amante de uma das partes, né? E acho que isso não é novidade. Frequentemente, casais se desentendem porque a igreja ocupa mais energia de um dos cônjuges do que a própria família ou o próprio casamento. E assim existem lealdades e conluios que o conselheiro precisa escutar, ele tem que ter como foco de observação para que se cumpra Gênesis 2:24. Por isso deixará um homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, né? É deixar e unir. E este processo, como duas pernas que andam, uma vai para frente, a outra vai para frente. Se uma só for para frente, vira pulo de saci, né? Vira pulo de saci. Tem de ir um, depois outro. Deixar, unir para ser um casal de verdade. Um outro aspecto que eu considero muito importante quanto ao próprio conselheiro matrimonial, né, é como ele mesmo lida com a sua relação matrimonial. Veja, nós podemos ser muito bem preparados, especializados enquanto conselheiros matrimoniais. Mas o que nos marca mais, com toda certeza, é o modo como nós mesmos lidamos com os problemas conjugais, né? Nós conseguimos ser proativos na construção da nossa relação. Nós conseguimos escutar o outro com paciência. Nós conseguimos, então, todas as funções, enfim. Quanto melhor nós produzirmos a nossa relação matrimonial, o enfrentarmos as desavenças, os desafios que existem, tanto mais criativos nós seremos enquanto escutamos o casal que está à nossa frente, né? Aliás, ao ouvir o casal à nossa frente, nós pensamos em nosso casamento o tempo todo. Ao menos eu sim. Eu sim. E frequentemente, uma sessão de terapia de casal ou de aconselhamento de casal me faz decidir eu vou voltar com algo diferente para casa, né? Eu mesmo aprendi alguma coisa e decidi que vou fazer alguma coisa. Teve uma ocasião em que eu trouxe algo para casa que eu achei muito importante e tentei aplicar, e a minha Dulcibartira achou tão estranho que ela arregalou o olho desse tamanho e ela começou a me questionar, me colocar contra a parede. O que era para ser doce virou amargo. Me fascinei com o que o casal descobriu, mas eu esqueci que a nossa dinâmica é diferente.
Então eu preciso, enquanto acompanho, perceber o quanto a minha dinâmica matrimonial interfere na escuta que eu tenho do que o outro nos diz e o que eles fazem. Os valores também, os nossos valores, meus valores enquanto conselheiro, muitas vezes batem ou contradizem com os valores do outro casal. E a gente precisa respeitar, enquanto o casal está trabalhando, os seus valores, estes valores que eles apresentam. Vocês vão perceber que, na medida que o casal estabelece o vínculo com um conselheiro pastoral, vamos pensar, ele é pastor, e eles têm confiança, o pastor ganha espaço para, sim, intervir com a palavra de Deus. Intervir com conselhos que vêm da palavra de Deus. Né? Costumo dizer que a palavra de Deus, que entra muito cedo pela porta, fecha a porta do casal. Né? Mas na medida que o casal já tem confiança e percebe que estão crescendo com a ajuda do pastor, eles estão de ouvidos abertos para a palavra de Deus. E aí a questão dos valores pode ser trabalhada. Devemos, enquanto conselheiros, prestar atenção em alguns pontos específicos. O casal deve ser atendido junto, os dois sempre ao mesmo tempo, ou devemos atender eles em separado? Então, existem algumas dicas que a gente deve levar em conta. A primeira, com certeza, é esta: sempre junto, sempre que possível. Quando eu atendo o pedido de alguém por telefone e por WhatsApp, eu pergunto, para quem é este atendimento? É para o casal. Outra pergunta que eu faço: o outro quer este atendimento? Ele quer. Então, mesmo que a pessoa que está ligando peça ser atendida primeiro para depois o outro ser atendido, eu sugiro, vocês não acham que seria útil nós começarmos com os dois juntos, para que os dois sintam que têm a mesma vantagem de expor o que estão sentindo e passando e pensando? Não seria importante vocês apresentarem juntos o problema e mais tarde a gente vê se alguém precisa de um atendimento individual? Existem algumas situações em que é preciso atender à parte. Por exemplo, violência doméstica. Né? Quando uma das pessoas não consegue participar de fato do aconselhamento, ouvindo e interagindo. Quando interfere, quando interrompe, quando agride, então eu não atendo as pessoas juntas, não. Eu atendo um, depois atendo o outro. Né? Existe uma segunda situação frequente quando há infidelidade conjugal que um dos cônjuges ainda não conhece. Né? Eu sei que para pastores isso é um grave conflito moral. Né? Como decidir isto? Nós entendemos que se andarmos na luz como ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Segundo João nos diz, né? Então, como conselheiros pastorais, frequentemente forçamos o casal imediatamente a confessar a infidelidade conjugal ou outros pecados graves. Né? E tenho aprendido, por experiências quando era bem jovem, e de outros pastores que fizeram isto, que enquanto o casal não se sente seguro na relação conselheira, e de um para com o outro, de que se quer reconstruir, explodir o segredo antes do tempo explode com o casamento. Né? Então, nesse sentido, nós dependemos realmente profundamente do Espírito Santo para descobrir
qual é o momento certo de trazer um segredo à tona para que ele seja purificado pelo sangue de Cristo. Talvez eu serei condenado ou julgado pelo que eu vou dizer agora, mas tenho tido a experiência de que, em alguns casos, é recomendável que o pecador carregue a dor e o peso da consciência pesada sozinho para o resto da vida, tendo compartilhado com o seu conselheiro, é melhor do que jogar essa dor sobre o seu cônjuge. Fez, assuma as consequências. Está te judiando? Tá sim, mas você que fez, né? Então, você precisa, para não machucar o outro. Claro, quando é infidelidade conjugal ou quando é compulsão sexual, quando é bebida ou drogas, aí muitas vezes é preciso jogar o peso do pecado sobre o outro, porque há uma dinâmica entre os dois que pode facilitar o uso de drogas, por exemplo, ou até interromper o uso de drogas e de álcool. Então, não tem como escapar. Como diferenciar um caso do outro? Faça um curso, faça especialização em aconselhamento pastoral familiar de enfoque sistêmico. Faça o treinamento em aconselhamento pastoral, faça o TAP e faça outros cursos. Pegue livros, leia, estude. Não tem conselhos de uma live que resolvam estas grandes dúvidas, né? Então, deve aconselhar junto? Sim, no começo, em geral, sim, em princípio, sim, mas existem circunstâncias em que não. É melhor aconselhar individualmente. Uma outra pergunta que frequentemente aparece, e o conselheiro tem que ter em mente, se o conselheiro deve trabalhar atendendo só ou se ele usa um co-conselheiro, um co-aconselhamento. E aí, nesse sentido, eu acho que pastores, especialmente pastores, estão em vantagem. Em geral, não sempre. A pastora está junto, a esposa é pastora também. E ele pode chamar a esposa. Ele só precisa prestar atenção na hora de ligar, né, das pessoas ligarem, de comunicar isto ao casal. Vocês virão como casal, nós os atenderemos como casal. Né? Assim, o casal se prepara e então não se surpreende quando ela está lá também. Mas é importante aconselhar a dois? Gente, é muito importante. Veja, eu estou focado na live, né? Se eu tivesse alguém aqui do meu lado, poderia me fazer pensar um monte de coisas que eu não penso. O mesmo acontece no aconselhamento. Algumas vezes que eu e a minha doce Martira atendemos juntos famílias, nós vivenciamos isto como extremamente útil. Em certa altura, o casal para, olha um para o outro e começa a falar sobre a família. Gente, o olhar das pessoas abre assim, meu Deus, estão conversando sobre a gente, né? O que eles acham da gente? É excelente, eles ficam despertos, eles querem saber. Uma outra maneira de trabalhar é assim. Acho que nós dois temos que sair um pouquinho e conversar sobre esse casal. E aí saem os dois, conversam e voltam. Vocês podem imaginar com que expectativa o casal nos recebe, né? Realmente isso gera uma expectativa tremenda que pode transformar, além de complementar um ao outro. Ninguém vê tudo, ninguém pensa tudo ao mesmo tempo. Sim, recomenda-se em aconselhamento de casais o atendimento com alguém. Uma outra questão que eu tenho aprendido que é muito importante que fique na mente do conselheiro como alvo que ele está observando é assim: casamento tem personalidade?
Personalidade é o nosso modo de reagir às coisas, né? Às vezes com extroversão, com introversão, às vezes falando muito, às vezes introvertendo, ficando em silêncio. Alguns gostam de agir, outros gostam de se relacionar. Casamento é assim também. Cada casamento tem o seu jeito. E não podemos enquadrar pessoas assim, tem que ser desse jeito, né? Lembro do casal de amigos, ele já não vive mais, já está com o Senhor, Hulda e Germano. Ah, Hulda, que show, que comando, que comandante, que sargento, que general. Se ela não existisse, a família não existiria, de tanto que ela comandava. E ele, bonachão, alegre, feliz, ele dizia amém, sim, senhora, para tudo. Né? Assim, o antimodelo de Paulo, né? Quando ele coloca o marido como cabeça. Mas esta era a personalidade deste casal. Eu tive a oportunidade de observá-los muitas e muitas vezes. E eu tenho certeza que eles tinham um casamento com suas tensões também, mas eles se ajustavam bem desse jeito. Os dois combinavam e fizeram esta personalidade matrimonial. Levar isso em conta faz com que a gente não entre, né? O conselheiro não entre no aconselhamento com um protótipo e que todo casal tem que passar por este protótipo. Ele tem que ter em alvo, em mente, descobrir como este casal funciona melhor. E isso vai evitar que ele tenha conselhos prontos. Vai provocar, ao mesmo tempo, que ele ajude ao casal a descobrir os seus modos de resolver o problema. Né? E o desafio do aconselhamento matrimonial é este. Provocar o casal que eles construam as pedrinhas de suas casas, né? E sejam do jeito que eles funcionam melhor. Isso aí. Isso aí. Tem bastante gente nos acompanhando, mas pergunta não tem. Não Questionamento. temos. Nós temos mais alguns minutos ainda? Tem. Quantos Temos, minutos nós temos, Graça? Olha, ainda eu faço sempre 1 hora, mas dá para fazer até 1 hora e meia. Pode Opa! trocar. Então, que bom que eu posso continuar. Então, gostaria de falar um pouquinho sobre o método de aconselhamento conjugal, ou pastoral de casais. Frequentemente, o conselheiro pastoral ele é excessivamente concentrado na pessoa. Quero dizer com isso, o que ela é ou como ela é. Né? Você é agressivo ou você é muito passivo ou você acelera demais ou qualquer coisa, o que você é, enfim. Tenho aprendido que dizer para as pessoas como elas são, como eu vejo que elas são, as intimida. E elas têm dificuldades de mudar. Percebamos bem, quando alguém diz você é isto, isso é a essência de ser. Eu não consigo mudar a minha essência de ser. Eu sou como sou, e se eu não estou ok do jeito que eu sou, o que eu faço comigo mesmo? Penduro num prego e deixo secar? Não vai secar. Né? Não tem jeito. Mas eu posso enfocar o que as pessoas fazem. O que elas fazem é passível de mudança. O que elas são é decorrência do que elas fazem. Nós poderíamos falar também de pensar. Então, as pessoas pensam de um certo modo. O pensamento
ele pode ser questionado, mudado, mas dizer o que a pessoa é na relação, aprende. Dizer o que ela pensa lhe possibilita mudar, da mesma forma como ela pode mudar o que ela faz. Então, nesse sentido, o conselheiro mantém em vista como as pessoas agem. Então, às vezes, meus aconselhandos chegam até, assim, se constranger um pouco quando eu digo, você percebe que quando teu cônjuge fala, você não olha para ele? Eu percebo, mas ele já está tão distante que ele não consegue mais. Uhum. Mas é isso que eu quero que ele perceba. O coração dele está tão distante. Eu não preciso dizer, puxa, a relação de vocês já está muito distanciada. Vocês não conseguem mais olhar um para o outro. Bom, isso, eles são distanciados. Estou me concentrando nas pessoas. Mas eu posso dizer, eu observo que quando tua esposa fala, você não olha para ela. Você já pensou nisso? E a pessoa vai, sim, se sentir constrangida e ela vai pensar nisto. Uhum. Talvez, quando ele fala, ela não se aguenta e interfere. Né? Eu não digo você é muito metida, claro que eu não digo isso. Posso até dizer de um modo mais gentil, né? Poxa, você é uma pessoa que não deixa o outro terminar de falar. Né? Mas eu posso dizer assim, poxa, você sempre tem boas ideias antes do teu marido ter terminado falar. Né? Você sempre tem boas ideias. Você fala coisas boas ou alguma coisa que ela faz. O modo como pensa é mais importante. Assim, a gente se concentra no processo. Né? O que acontece entre os dois? Né? É uma das dinâmicas que eu utilizo com frequência e acho que conselheiros pastorais precisariam passar por um treinamento para utilizar, fazer com que o casal, ao invés de falar com o conselheiro, falem um com o outro. Ela diz assim, ele não diz mais que gosta de mim, ele não expressa o afeto. Eu digo para ela, peça para ele que ele faça isso agora mesmo. Mas como ele vai fazer isto? Aqui, se lá em casa ele não faz, peça para ele. Peça para ele. Peça para ele o que ele sente por você. Claro que isso gera muito estresse no aconselhamento matrimonial. Mas eu disse logo no início, aconselhamento matrimonial é estressante. Né? Não é apenas gostoso. Então, o conselheiro, sabendo o que ele quer, tendo tranquilidade e firmeza, ele insiste, até que ela diga, por favor, me diga o que você ainda sente por nós. Puxa, ele vai ter que desembuchar, né? E talvez ele perceba que ele realmente não sente mais muita coisa boa, né? Talvez ele perceba com pouco ele fala das coisas boas que ele ainda sente. Mas essa dinâmica vai fazer com que este homem tenha uma experiência profunda que em casa ele experimenta somente com defesas. Ele só foge. Aqui ele precisa encarar. Né? E o conselheiro não precisa dar conselhos, porque este é o processo. Se ele conseguiu dizer coisas boas para ela do que ele ainda sente pela relação, lá em casa vai ficar mais fácil. É um dos métodos que pode ser muito importante no processo de aconselhar. Uma das coisas, e com isto eu vou chegando ao fim de nossa live, que precisa ficar em perspectiva o tempo todo, é a vida espiritual do casal. Como conselheiros pastorais, nós temos princípios de Deus que regem a relação.
vocês perceberam que eu não trouxe estes princípios. Por que não? Porque, em geral, quando se fala de aconselhamento pastoral matrimonial, se fala dos princípios, né? Do o que fazer, e não Sim. do como fazer, né? Minha preocupação foi muito mais o que manter em vista e como fazer, né? Com isto eu não digo pelo contrário, que os princípios precisam estar em vista. Quais princípios? São aqueles muito simples e comuns. Um casal que ora junto tem mais facilidade de dizer o que sente um pelo outro, né? Uhum. Um casal que ainda lê a palavra também consegue expressar com mais facilidade questões a respeito do relacionamento, coisas que não estão agradando, coisas que se gostaria de ter. Então, alguma prática de vida espiritual facilita que o casal entre em diálogo e comunicação que é emocional. Uhum. Quantas vezes eu encontro casais que vivenciaram coisas difíceis um com o outro porque não souberam o que o outro sentia. Então, uma pessoa achava que estava indo tudo muito bem. A outra pessoa estava absurdamente insatisfeita. Por quê? Porque sim, dava os coices, fazia cara feia, mau humor, mas não falava dos seus sentimentos. Na minha casa de origem, minha família de origem, não aprendemos a falar de sentimentos. Né? E assim foi difícil para mim aprender a desenvolver esta habilidade. E até hoje eu trabalho sério com isto, de falar para minha doce Martira quando eu sinto alguma coisa. Percebo como é muito mais fácil ficar em silêncio do que dizer o que eu sinto, né? E esta dinâmica, ela está muito relacionada à questão espiritual. Quando eu percebo que o Espírito me fala, quando a palavra me fala, quando ela rege a nossa vida, falar dos sentimentos é mais fácil. É um treino que todo dia precisa ser exercitado. Então, mantenho isso como alvo, que a vida espiritual do cristão esteja realmente em vista. E como eu já disse antes, o casal está confortável no aconselhamento, o pastor pode trazer os princípios e dizer: querem trabalhar tal princípio nesta semana? Eles vão para casa com o princípio da palavra e aplicam para voltar na outra semana e contar como foi. Eu acho que era este o comunicado que eu tinha para hoje, Graça. Muito bom. Deus amou, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. Então, Exatamente. o perdão, né? É o perdão. A dificuldade de exercitar o perdão. É verdade. É verdade. Então, Perdão. doutor, Perdão para mim é abrir mão dos seus direitos de justiça, né? E abrir mão é estar aberto para coisas novas. Então, abro mão dos meus direitos de justiça, só assim Deus pode colocar coisas novas aqui algo dentro. novo para mim. Enquanto me agarro na mágoa que eu tenho com a minha doce Martira, eu não ganho nada de novo de Deus. Quando a solto, vem algo de novo de Deus para mim. Isso é muito bom. Então, hoje nós trabalhamos, né, os alvos do conselheiro no aconselhamento matrimonial. Quero que o doutor Albert, antes de encerrar e deixar a mensagem dele, fale um pouquinho do TAP, doutor Albert. O TAP, Treinamento em Aconselhamento Pastoral, é um curso EAD que está na plataforma Refúgio CRF, e aí está o anúncio do módulo 1. São 7 módulos à disposição por EAD. Cada módulo tem 5 videoaulas.
tem uma apostila completa de 120 páginas de introdução ao aconselhamento pastoral e vários temas de aconselhamento. Este curso ele foi desenvolvido para conselheiros que não necessariamente são pastores e teólogos, para qualquer pessoa que tem uma função na igreja. Este curso tem servido de apoio, de formação, de treinamento, para que possam funcionar exercendo melhor o seu ministério de acolhimento de pessoas na igreja quando são procurados. Falamos de crises, falamos de visitação domiciliar hospitalar, falamos de aconselhamento matrimonial, familiar, dos problemas mentais, tipo depressão, ansiedade, transtornos mentais, e falamos do próprio instrumento do aconselhamento pastoral, que é a conversação pastoral. Como levar uma conversa que seja proveitosa. TAP, Treinamento e Aconselhamento Pastoral. refugiocrf.com. Você tem todas as informações e facilidades ali para se inscrever e fazer o seu curso completo. Eu na tua casa, todos os dias que você abrir o teu computador. Isso aí. Quem quiser, né, se aprofundar, não é só para quem quer trabalhar como conselheiro, mas quem está envolvido na igreja sempre precisa ter uma bagagem para ajudar quem está por perto, né? É verdade. Eu sempre tive isso comigo. Eu não quero saber para ser alguém, eu quero saber para ajudar quem está do meu lado. Primeiro para me ajudar, para aprender. Segundo, para ajudar quem está do meu lado. E aí as coisas vão acontecendo, né? Queridos, nós falamos então hoje dos alvos, né? Do conselheiro no aconselhamento matrimonial. O doutor Albert deixou dicas, explanou, deixou até dinâmicas que a gente pode enriquecer a nossa atuação como conselheiro, né? E quem não é ainda conselheiro pode ter esse dom aguçado, né? Doutor Albert, sua mensagem final para os conselheiros, para aqueles que têm vontade, mas ainda não se soltaram para fazer isso? Frequentemente, a tensão na relação dos casais faz com que pessoas retrocedam na tentativa de ajudá-los junto, e é compreensível. Em primeiro lugar, é preciso estar trabalhando seu próprio casamento para que se tenha mais ousadia de entrar nestas situações problemáticas de casais. Diz o ditado: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Né? É fato, não se meta. Mas se for chamado, se disponha. Se disponha ao risco de sofrer junto. Né? Aos poucos, o Senhor pode ajudar conselheiros matrimoniais a ficarem na paz de Cristo e receber a dor dos outros sem ficarem excessivamente machucados também. E quando já estiverem assim, podendo acolher a dor dos outros com calma, o melhor que se pode oferecer a um casal é muitas vezes isso. Ele se degladiando ou desesperando, e um conselheiro sereno, tranquilo, pela fé que tem, que Cristo pode resolver. Casais, às vezes, não recebem conselho nenhum, mas esta vivência com o conselheiro pode e é levada para casa, pode ser levada para casa e é levada para casa, e então eles aplicam e automaticamente as coisas vão melhorando. Vale a pena, é interessante. Muito bom. A pastora Cida, a esposa do pastor Manuel, ela disse: excelente explicação, doutor Albert, parabéns. Que legal, fico agradecido, Cida, por tua participação. Eles são um casal muito, muito, muito bom, a família é muito querida. Legal. Doutor Albert, só me resta agradecer a Deus mais uma vez pela sua vida. Vamos trabalhar para o ano que vem a gente ter algo presencial aqui também, né? Vai as liberações aí, até abril, mais ou menos, eu acho que já dá para organizar. Já temos agenda a partir de abril, em Florianópolis, com o TAP presencial.
Muito bom. Então, muito bom. Então, você já sabe que a gente já está andando para 2021, né? Muito Planejando bem. as coisas. Sim. Muito obrigada, doutora Albert. Um abraço, doutora Bartira, por ter disponibilizado, compartilhado o doutor Albert conosco nessa tarde, mais uma vez. Ele é o nosso ícone, né, dessas lives, desde o início, ele sempre está, sempre participa. É o nosso autor da apostila de aconselhamento pastoral, ministrado no terceiro ano do Instituto Teológico Quadrangular. Todos os que passam pelo terceiro ano conhecem o doutor Albert através daquela apostila, né? Sim. Então, é uma pessoa bem familiar a nós, né? Que Deus continue abençoando o senhor e lhe dando sabedoria para nos Amém. ensinar. Muito obrigada. Feliz Obrigado dia também, do pastora professor, né? Aguinha. Feliz dia do Ah, muito professor. obrigado. Sim, sim. Ótimo. Muito obrigado também, pastora Graça Regina, por esta oportunidade. Parabéns por teu trabalho em trabalhar, em fazer lives no meio da pandemia. É fenomenal o que você faz, né? Que Deus abençoe tudo o que você faz. O objetivo é alcançar as pessoas, né? Levar É para elas, verdade, é verdade. pelo menos mostrar que tem solução. Se a pessoa decide não, o problema é dela, mas ela precisa conhecer, precisa saber que tem, Precisa, né? Que tem. sim. Então, eu convido vocês a se inscreverem no canal do YouTube da Secretaria, SEC Espaço. Deixa lá seu joinha, clica lá, para quando a live baixa lá, tratadinha, você já pode encaminhar para outras pessoas que não puderam assistir no início, fica lá como estudo, né? Para aprimorar o seu próprio estudo. E a quarta-feira estaremos aqui novamente, encerrando aí os ITQs de Santa Catarina com o ITQ SC001, que é o ITQ que eu sou a diretora. A minha equipe vai estar participando e nós vamos estar falando de história de Israel. Boa tarde a Legal. todos, muito obrigada. Obrigada, doutor Albert. Deus abençoe. Paz. Deus abençoe também.